Então, tá tudo ok. Pronto, agora sim. Certo. Então, vou pedir para o professor Leandro Medeiros se apresentar. Bom dia a todos aí. E nisso dá esses minutinhos aí enquanto tu te apresenta para a gente esperar os próximos entrarem, ok? Vamos lá, contigo. Perfeito, obrigado, Graciana. Eu queria, então, dar bom dia para todo mundo, né? Saudar aí todos que estão aqui hoje, acordaram cedinho para poder assistir essa aula. Eu tenho uma missão de falar sobre fitoterapia e saúde da mulher para vocês em 2 horas, que é um desafio, porque tem muita coisa, é um tema que se comunica muito com a fitoterapia, e a gente tem um grande volume, né, de produtos que podem ser utilizados. Então, o que nós temos como missão aqui é tentar sintetizar, basicamente, né, um pouco desse assunto para vocês. E, claro, né, trazer aí algumas ideias centrais sobre a exposição. A gente deve trabalhar algumas questões mais clínicas antes da gente pensar sobre o tratamento, mas o foco vai ser o tratamento, né? E, bom, havendo alguma dúvida adicional, de acordo com a tua experiência, eu acho que vale a pena mandar a pergunta para que a gente possa apresentar aqui, debater, enfim, tá? Então, quando nós falamos sobre saúde da mulher, existem vários temas, né, diferentes que nós podemos abordar. E claro que a fitoterapia ela vai entrar dentro de uma dimensão do cuidado em saúde, que é o manejo de problemas de saúde, né? Podem ser autolimitados ou não. Eles podem ter digamos, uma intenção de prevenir, ele pode ter uma intenção de prover algum alívio de sinais e sintomas, ele pode também prover até a cura, dependendo da história natural da doença ou do problema de saúde, né? Então, a falar sobre isso, eu acho que vale a pena, antes de mais nada, dar uma analisada, né, sobre o que a fitoterapia pode prover. E, obviamente, a gente também tem uma outra dimensão do cuidado, que é não apenas o manejo, mas a educação em saúde também. Porque, certamente, muita gente que é tratado, né, que busca hoje um profissional de saúde, tem a intenção de ter tratamentos mais seguros, né? E existe um senso comum de que a fitoterapia ela conversa um pouco com essa questão de mais segurança, né? Mas é muito interessante a gente pensar que nem sempre é assim, né? Nem sempre vai ser dessa maneira. Então, a gente prover cuidado e saúde é importante também para a gente alinhar as expectativas, né, sobre o uso desses produtos. Então, educar é preciso também. Então, essa é outra dimensão importante no processo de cuidado. Bom, então, para a gente poder começar, eu vou selecionar aqui algumas coisas para vocês, alguns tópicos. Eu vou iniciar falando, por exemplo, sobre síndrome dos ovários policísticos, que tem na verdade, uma condição, né, sindrômica. Ela tem um conjunto de sinais e sintomas aí que são bem característicos, né? Nós sabemos que existem alguns tipos diferentes, né? E esse ovário policístico ele vai depender de como que se apresenta, né? Do ponto de vista de sinais e sintomas, né? A gente tem 4 categorias, basicamente, mas nós podemos dizer que é a forma mais frequente, né? De distúrbios, de problemas, distúrbios endócrinos, enfim, na fase reprodutiva da mulher, né? É o que acaba levando a uma maior demanda para os consultórios e atendimentos em saúde, né? Seja médicos, nutricionistas, enfim. E são esses tipos aqui, né? A gente tem o tipo A, B, C e D, em que o tipo A é a forma mais prevalente, porque é aquela que vai apresentar os 3 fenótipos, digamos assim, né? Sinais do hiperandrogenismo, a disfunção ovulatória, e vai impactar sobre o ciclo menstrual, e a presença de cistos ovarianos. Nem sempre cistos ovarianos estão presentes, né? Então, isso é um ponto interessante. Mas quando a gente faz uma análise sobre esses tipos aqui, e a gente começa a conversar sobre a fitoterapia, me parece razoável a gente pensar que... Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Espera aí. Que a gente vai atuar
especialmente sobre, deixa eu só botar aqui a minha caneta, agora sim, sobre os sinais de hiperandrogenismo e sobre a disfunção ovulatória, né? Havendo presença de cistos ovarianos, a fitoterapia aqui pode pouco contribuir, tá? Ela estará muito mais focada dentro dessas duas esferas, dentro desses dois fenótipos, que são importantes, né? Acabam tendo um impacto significativo sobre a saúde da mulher. E quanto à sua etiologia, e é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, né? E a fisiopatogenia, basicamente a gente vai ter como... Eu vou focar um pouco mais aqui em patogênese, tá certo? Sobre essa anormalidade na esteroidogênese, então a gente vai ter alterações no perfil hormonal, em que nós podemos ter um desbalanço entre os hormônios LH e FSH. Isso impacta sobre também o balanço estrógenos e progestágenos versus andrógenos, né? Então, é mais comum você ter um aumento, proporcionalmente falando, né, dos níveis de androgênios em relação aos níveis de estrogênios, por exemplo, que vai impactar sobre essa forma, né, como os óvulos vão se desenvolver no fim das contas, né? Então, isso é um ponto importante. Outro ponto importante é as alterações presentes sobre a célula teca ovariana, isso acaba levando, né, a essa produção de andrógenos, como eu já comentei com vocês, e seus precursores também, que acabam tendo até um componente tão importante quanto, né? Mas o mais relevante aí, aliás, mais importante é o DHT, sem dúvida, que é esse precursor, ou melhor, esse metabólito da testosterona que é mais bioativo, que acaba levando a esses sinais do hiperandrogenismo, né? E, claro, a gente pode pensar que nós sabemos já, né, que a própria testosterona ela pode ser convertida em estradiol, dependendo, né, de alguns fatores metabólicos e nutricionais, a partir dessa enzima aqui que nós conhecemos por aromatase, né? Mas essa conversão ela pode ficar relativamente prejudicada, né? E em razão disso, você também tende a transformar a testosterona em DHT, que é uma outra enzima que faz isso, que é a 5-alfa-redutase, talvez um pouco mais expressa, né? Esse é um ponto ainda em discussão. Mas o fato é que DHT estará mais ativo no organismo de alguma forma, né? Existe uma outra questão importante, que é a resistência insulínica ou a hiperinsulinemia, né? E, claro, e isso daqui é um outro fator que também acaba levando ao incremento dos níveis de testosterona, por conta desse eixo que nós chamamos de eixo insulino-androgênico, algo intermediado pelo IGF-1, e que tem um componente importante, né, quanto a essa relação, porque a gente vai ter aqui em torno de 30% a 40% das mulheres que apresentam ovário policístico tendo insulina elevada ou resistência insulínica. Então, essa resistência insulínica é o que pode acabar provocando por um outro braço, né? Não é a única causa, mas é um outro fator, também o aumento da testosterona. Então, o que é interessante pensar é que, se agirmos aqui também sobre o manejo dessa resistência insulínica, a gente pode ter algum benefício secundário sobre os níveis de androgênios, tá? Bom, então, diante disso, os tratamentos que nós dispomos hoje, né, a respeito da fitoterapia, são basicamente trazidos aqui nessa revisão de 2014. De lá para cá, pouca coisa mudou, assim, vou trazer alguns dados novos, mas ela aglutina bem os estudos clínicos que foram realizados, e eu penso que é importante a gente lembrar de alguns fitoterápicos que nós até já conhecemos, inclusive, é o caso da Vitex agnus castus, esse daqui, ó, que já foi investigada, né? São 3 trabalhos, segundo essa revisão, apontando aí para uma redução dos níveis de prolactina, né, associado aí ao efeito dopaminérgico. A gente tem o aumento, aqui na sequência, né, no outro trabalho apresentou, na verdade, uma não alteração dos níveis de prolactina. Então, essa questão, ela não parece parece não ser tão importante para o ovário policístico em si, mas o que nós podemos observar, isso é mais consenso, seria o aumento dos níveis de estrogênios e de
progesterona, né? Esse ponto aqui é importante porque isso passa a levar a um balanço hormonal melhor em relação aos níveis de androgênios, o que pode melhorar, inclusive, a taxa de reprodução, impactando sobre a fertilidade, que é uma das consequências do ovário policístico, né? É bem provável. Então, vitexáneos castos tem alguns componentes que são moduladores, né, de receptores androgênicos, estrogênicos, melhor dizendo, mas parece por outro caminho, por conta do impacto no eixo hipotalâmico hipofisário gonadal, aumentar os níveis de LH, e isso acaba impactando sobre a produção de estradiol, no fim das contas, tá? Uma outra espécie também mencionada aqui nessa revisão é a Simicífuga racemosa, que a gente chama aqui no Brasil de Actácea racemosa, né, mais recentemente, e essa sim apresenta uma consistência maior em relação aos efeitos, né? Então, para evitar que essa coisa levemente contraditória ali em relação à prolactina, enfim, mas é consenso quanto aos seus efeitos mais importantes que eu entendo que são relacionados a esses dois hormônios. Mas, no caso da simicífuga, ela também tem alguns agentes que fazem a acteína, por exemplo, né? Ela pode modular alguns... perdão, deixa eu ligar aqui o telefone. Ela pode acabar modulando também esse eixo hipotalâmico hipofisário gonadal, levando também ao incremento dos níveis de LH, de estradiol como consequência, progesterona, enfim. Nós temos também uma outra coisa que pode ser pensada num contexto mais voltado para a resistência insulínica, que é a canela, na Cassia, Cinnamon cassia. Ela tem não somente monoterapia, mas tem estudos com outras plantas, eu vou falar sobre isso um pouquinho para vocês, né? Levando a uma melhora do quadro de resistência insulínica, ou agir ali por mecanismos anti-inflamatórios, aumento da sensibilidade insulínica, tem caminhos diversos, mas o mais importante até do que a gente prever caminhos é a gente pensar nos efeitos, né, nas consequências, nos desfechos clínicos, e de fato ela parece melhorar esse perfil hormonal, né? O estudo até colocou, foi um estudo comparado com metformina, né, que é um padrão ouro hoje para o tratamento dessa resistência insulínica, e apresentando também uma melhora do quadro dos níveis, né, de LH e FSH, especialmente, também provocando uma resposta benéfica quanto à reprodutibilidade, tá? Outra espécie, eu estou mencionando aqui algumas, né, de uma forma mais geral, vou mostrar um quadro para vocês para ficar um pouco mais claro, tá? Mas, só mencionando aqui realmente um recorte desse trabalho, a gente tem aqui o Tribulus terrestris, que foi capaz de provocar a indução da ovulação em mulheres que apresentavam ovário policístico, né? Não teve nenhum tipo de efeito estrogênico na literatura observada, né? Mas houve um incremento dos níveis de FSH em mulheres saudáveis e foi analisado juntamente com o clomifeno, apresentando uma resposta superior apenas ao tratamento com o clomifeno, que é um tratamento importante, né, para ovário policístico. A gente tem também o alcaçuz, na forma de glicirrisa, né, glabra ou uralensis, que também tem benefícios voltados ali para o metabolismo de hormônios androgênicos, né, parece aumentar especialmente essa aromatização da testosterona, que é essa conversão da testo em estradiol. Isso é incrementado pela aromatase, né? Então ela parece atuar exatamente nesse mecanismo aqui, melhorando um pouco esse balanço, né? Com a redução, inclusive, da própria testosterona livre e a testosterona total. Então, houve um efeito redutor dos níveis de testo, no fim das contas, tá? Deixa eu tentar tirar aqui só um instantinho, gente. Que tem alguém com o microfone aberto aí, se puder... Graciela, de repente, se você puder cortar o som do pessoal, pelo menos por enquanto. Mas a pessoa não percebe, né? Mas é isso aí. E aí, a gente tem também essa planta, que é chamada Paeonia lactiflora, que a gente não tem no Brasil ainda, né? Isso é um tipo de insumo que ainda não está presente, não é um extrato aquoso,
que pode ser normalmente associado com a glicirrisa, que já foi estudada em imunoterapia, e com a própria cássia, Cinnamomum cassia, que também, a canela, né, também pode ser associada a ela, mas os estudos são bem interessantes do ponto de vista de desfechos. Você acaba tendo melhores resultados quanto aos níveis de o aumento do SHBG, porque isso pode acabar reduzindo a testosterona livre, né? Então, evitando essa conversão dela para a sua forma ativa, né? A redução da própria testosterona total e também a testosterona livre, a redução dos níveis dessa relação, né? LH-FSH, um pouco mais equilibrada, enfim. Então, também apresentando benefícios no geral, tá? E aí tem outros produtos que foram avaliados de uma forma mais isolada, né, sem evidências, sem benefícios, enfim. E aí, o que nós podemos dizer assim em linhas gerais, né? E que dá para sintetizar dessa revisão. Então, a gente teve aí 18 estudos pré-clínicos e 15 ensaios clínicos, que é o que deve fundamentar mais, inclusive, a nossa conduta, né? Se você decidir incorporar dentro da sua prática algum fitoterápico, claro que isso esteja amparado em alguma literatura científica do tipo ensaio clínico randomizado, né? Um outro ponto importante é que os efeitos endócrinos reprodutivos, tanto na oligomenorreia, como no hiperandrogenismo, ou para ovário policístico no geral, aconteceu especialmente para 6 fitoterápicos, quer dizer, 6 fitoterápicos foram entendidos como mais importantes nesse manejo. Vou mostrar isso no outro quadro aqui para vocês, tá certo? Essa qualidade da evidência, ela é determinada aí, né, pelo volume de estudo, qualidade metodológica, mas a gente tem aqui mais destaque para Vitex, Agnus castus, para a Simicífuga racemosa e para a canela, Cinnamomum cassia, né? E aí a gente tanto viu estudos pré-clínicos demonstrando o mecanismo de ação, mas também impactos clínicos, ou evidência clínica em estudos em seres humanos, demonstrando benefício, né? E com baixo risco de vieses para esses ensaios clínicos. Quer dizer, estudos bem controlados, estudos bem feitos, bem conduzidos, tá? E uma evidência emergente foi observada para o Tribulus terrestres, para o alcaçuz, mas ou né, a própria canela associada a essa espécie, a Paeonia lactiflora, que, como eu disse para vocês, ainda não está disponível no Brasil, mas são resultados animadores e, apesar dos estudos clínicos, eles terem algumas consistências metodológicas um pouco mais baixas, né? Então, resumindo a história, eu gosto de trazer esses quadros aí porque eu acho que vai ajudar nesse direcionamento. Então, a gente vai ter Vitex Agnus castus como sendo um produto interessante para desfechos relacionados às disfunções ovulatórias, especialmente, tá? Esse foi o benefício mais importante observado. O Tribulus terrestres também, o Tribulus ele apresentou mais benefício quando utilizado com o clomifeno, né? Então, um estudo também comparativo, aliás, com o clomifeno apresentou uma resposta equivalente, mas ele associado ao clomifeno, ele responde melhor do que apenas com a terapia com o próprio clomifeno, também para as disfunções ovulatórias, tá? A Simicífuga racemosa, também da mesma maneira, ela sim, associada ao clomifeno, apresentou uma resposta mais importante também para disfunções ovulatórias, mas sem impacto sobre o hiperandrogenismo e sem impacto sobre a resistência insulínica, tá? Já a glicirrisa, o alcaçuz, ele tem ele pode ser utilizado especialmente associado para o hiperandrogenismo e associado à espironolactona, que em doses mais elevadas acaba tendo também efeitos, nesse caso, anti-androgênicos, né? Isso tem a ver com o bloqueio da 5-alfa-redutase. Isso tem a ver também com a atividade antiandrogênica direta sobre receptores da testosterona. E aí, nesse caso, a terapia ela passa a ser mais potente, né, quando você visa tratar esses sinais clássicos que são dermatológicos, né? Acne, estou falando de acne, estou falando de dermatite seborreica, alopécia e também do hirsutismo, né? É o crescimento de pelos em regiões não características da mulher. A própria Paeonia lactiflora, né, com a Cinnamomum cassia também apresentando benefícios, nesse caso, especialmente da glicirrisa glabra, né, para as 3
formas, né? Então, tanto o hiperandrogenismo como as disfunções ovulatórias e a resistência insulínica. Berberina também foi estudada especialmente para a resistência insulínica, mas isso acaba impactando sobre o hiperandrogenismo diretamente, né? E há incertezas quanto às questões relacionadas a disfunções ovulatórias. E a canela, por si só, ela apenas, né? A gente sabe que é um agente que pode melhorar essa resistência insulínica. Então, ela, por si só, numa dose de 1 grama aí do extrato, a gente tendo um impacto positivo sobre essa resistência, mas ainda com incertezas quanto ao hiperandrogenismo, tá? E essa outra apresentação aqui, ela é um produto já pronto, né? Fora do país, basicamente. Então, eu acho mais difícil, do ponto de vista de acesso, a gente ter, acho mais provável essa associação aqui com a glicerrisa glabra, né? Com a painel lactiflora, mais fácil de você fazer uma formulação, desde que haja a presença desse insumo aqui, né? Para fazer sentido, porque ela por si só, ela sozinha realmente não tem nenhum tipo de benefício confirmado, tá? Bom, então, esse é o quadro geral do tratamento fitoterápico. Claro que a gente tem outras coisas que podem ser pensadas como suplementos alimentares, né, como terapias complementares, claro, e isso deve ser entendido como uma abordagem complementar, né, ao tratamento convencional. Então, nesse sentido, né, eu entendo que, havendo a preferência por parte da paciente para que haja um tratamento complementar, a fitoterapia pode ser uma opção interessante. Eu priorizaria, nesse caso, de acordo, obviamente, o tratamento ele vai ter que ser adaptado ao que a pessoa apresenta. Por exemplo, se ela não tiver resistência insulínica, então, nem adianta você buscar tratar com esses agentes aqui que são sensibilizadores da insulina, né? É mais importante você, então, tratar outras coisas. Então, provavelmente a gente vai ter hiperandrogenismo ou disfunções ovulatórias, e aí outros tratamentos aqui mais em cima podem ser mais interessantes, tá? Dentro dessas posologias, né? Essas posologias aqui são dos extratos normalmente utilizados aqui no Brasil, enfim, então, por exemplo, os extratos padronizados em agnosídeos, né, para texanos castos, aqueles padronizados em protodiocina, padronizados aí para os tribulos terrestres, com 45%, né? Então, são produtos que não alteram, digamos assim, do ponto de vista de especificação, em relação ao que tem aqui no Brasil, né? Ou seja, o estudo bate com o que tem no Brasil. Isso é ótimo, que aí a gente consegue ter uma consistência posológica melhor, tá bom? Muito bem. Aí agora eu quero passar para um outro tópico e falar um pouquinho sobre dor pélvica, né? E ela pode se apresentar como dismenorreia, endometriose, a própria síndrome pré-menstrual. Então, eu quero falar um pouquinho sobre esse tema e explicar para vocês que, assim, do ponto de vista do tratamento, há uma necessidade da gente, primeiro, caracterizar o problema, né? Então, antes de mais nada, é preciso lembrar que, para dismenorreia, aliás, vamos começar com ela, né, inicialmente, existem tratamentos que são entendidos como tratamentos de primeira linha, né, com anti-inflamatórios não esteroidais, compressas quentes, né? O exercício físico também, dieta vegetariana, apresenta algum benefício nesse sentido, especialmente para a dismenorreia na sua forma primária, né? Então, uma forma autolimitada, é mais fácil de tratar. Os anticoncepcionais orais também apresentam algum benefício, né? Ajudam no alívio de sintomas, especialmente se for um desejo, também a contracepção, então é uma coisa que precisa ser colocada aí, porque há vários motivos para você inserir essa terapia de longo prazo, né? E aí, dos fitoterápicos e suplementos que a gente tem, o gengibre, fenugreco, valeriana, aí tem a vitamina B1 isolada, né? O óleo de peixe, combinação do óleo de peixe com a própria vitamina B1, zatária e o zinco. Intervenção cirúrgica somente para quadros refratários, né? Então, do ponto de vista do tratamento fitoterápico para a dismenorreia, o que a gente vai encontrar, então, é basicamente como desfecho a redução da dor, né? O gengibre, por exemplo, ele tem uma boa consistência científica, né? Ele foi capaz de reduzir, em média, 1,5 de uma escala de dor de 0 a 10, isso é considerado um desfecho leve, né? Mas a gente consegue ter alguns trabalhos que apontam aí para uma redução de até 2,43, né?
Então, isso dá um aspecto legal para o gengibre, né, como um tratamento complementar. Essa é a posologia, né, 250 a 500 miligramas por 3 a 4 dias, né, sendo 3 tomadas diárias. E essa forma de gengibre aqui que eu estou me referindo é o pó. Simples, não é o extrato, tá? Eu posso dizer que 90% dos estudos que a gente tem com gengibre, ensaios clínicos, são com o pó do gengibre, né? Então, dá para utilizar sem grandes problemas. Ali você vai ter para cada 1 grama algo perto de 8 miligramas de gingeróis totais. Então, isso já se sabe a partir de monografias. Então, é uma opção interessante, né? Se coloca realmente como agente anti-inflamatório e analgésico, importante, e que foi analisado para mulheres que apresentavam dismenorreia. O fenogrego é outra opção também, o pó da semente também, da mesma maneira, foi capaz de reduzir 4,3 pontos, né? No caso dessa escala análoga de dor, então é interessante, né? E a valeriana, a gente também tem estudos com o pó da raiz, né? Aí aqui você pode usar não o pó, mas usa o extrato seco, né? Seria mais razoável. Mas o pó foi analisado aqui, 255 miligramas, 3 vezes ao dia por 3 dias, versus o placebo. Então, também apontou uma melhora no tratamento, com superior em relação ao grupo controle, e o endro também foi outra planta, semente do pó, 1.000 miligramas 2 vezes ao dia. Também, em comparação com o placebo, teve um efeito superior num estudo pequeno, né, com 46 mulheres. Mas eu diria que dos 4 aqui, o mais importante foi o gengibre, em função do seu nível de evidência, constância dos seus resultados e pelo seu perfil de segurança também bastante interessante, tá? Ainda comentando sobre o tratamento fitoterápico, a gente tem também, como eu disse para vocês, a Zataria, eu trouxe, né, naquele slide ao anterior, e ela mostrou um alívio de dor no terceiro ciclo, né, em 78%, usando aí uma solução a 1% ou a 2%, né, com 25 gotas. Essa solução foi uma solução simples do extrato, ficou um extrato tipo uma tintura, né, basicamente, versus 75% do grupo, 35% do grupo placebo. Então, a resposta foi melhor. Isso, no alívio de dor, ele está calculando aí como uma resposta ao tratamento, que seria uma diminuição de 50% dessa escala de dor, né? Foi um trabalho só com 99 mulheres, mas um desfecho bem legal mesmo. O extrato da erva doce também, apresentando melhora no segundo ciclo, né, versus placebo. Não houve diferença no primeiro. Quer dizer, você, às vezes, tem que tratar por 2, 3 ciclos para começar a fazer esses efeitos, que são agudos, na verdade, né? A gente não tem que ficar usando o mês todo, porque é um problema de saúde autolimitado. Então, você vai utilizar ali durante o período pré-menstrual para que haja, então, uma diminuição dos quadros de cólica, né? E também teve um estudo com a folha da goiabeira, mas uma resposta muito discreta ao ponto dos autores dizerem que não houve diferença, né? Enfim, então, essa é a ideia, né? Nos scores de dor, para aquelas outras plantas que eu trouxe para vocês, gengibre, fenogrego, valeriana e endro, houve no segundo ciclo, tá? Especialmente, essa melhora. Então, fazer um tratamento crônico seria, nesse caso, não usar todas durante todos os dias, mas usar em ciclos menstruais diferentes, tá certo? Então, essa é uma opção também importante, pode ser pensada se for uma preferência da paciente, e tem um estudo também com Noni, mas ele não mostrou diferença nenhuma quanto a dores na dismenorreia primária, tá? Agora, quando nós falamos sobre endometriose, a gente tem algumas limitações aqui importantes do ponto de vista do tratamento fitoterápico, né? Nesse caso, é preciso, eu vou passar essa parte de avaliação aqui, vou tentar dar uma focada em razão do nosso tempo, mas falando do manejo, né? A gente vai ter aí quase praticamente nada, né, da fitoterapia que vise reduzir essas dores, né? Não há uma terapia ainda confirmatória, né? Tem algumas pesquisas, o pessoal ainda investiga o gengibre, por exemplo, mas até o presente momento a gente não tem estudos que possam fundamentar a prescrição, né? Então, nesse caso, como se trata de uma doença que tem uma
ela tem um curso, né, que pode ser até um pouco mais perigoso, então é importante que haja um tratamento um pouco mais conservador nesse sentido, né? E o que for complementar ali vai ser mais no sentido de tentar melhorar alguns desfechos, né? Mas não há nenhum trabalho que vise potencializar o resultado da terapia convencional, por exemplo, com fitoterápicos, tá? Então, nesse sentido, a gente tem algumas limitações importantes, então eu entendo que esse não é o momento para fazer uso mesmo de outras plantas, suplementos que a gente até já viu, enfim. Mas aí é anticoncepcional, terapia cirúrgica, se for o caso, né? Um agonista do GNRH, o de hormonal também pode ser útil, né? Mas esse tratamento com fitoterápico, ele ainda não é algo presente, né? A gente tem, na verdade, um trabalho apenas com o alho, foi estudado, eu trago aqui para vocês esse quadro, né? Que tem um efeito relativamente interessante, né? Mas foi um trabalho apenas, mostrando uma redução nos scores gerais de dor, né? Um tratamento simples, nesse caso, mas que não deixou de ter, obviamente, os cuidados padrão, né? Ou então as terapias convencionais. E aí esse foi o único estudo publicado recentemente que apontou para esse benefício, né? Com ainda algumas investigações, né, em curso com produtos da medicina tradicional chinesa, por exemplo, e outros que a gente pode observar aqui nessa tabela, mas apenas o alho foi estudado clinicamente e que apresentou algum benefício. Tem muita planta aí, né, nessa tabela, inclusive, cúrcuma longa, inclusive, que vocês obviamente conhecem, Pinus pinaster, mas são produtos que, como eu disse para vocês, falharam clinicamente no benefício. Então, o tratamento da endometriose, como eu disse, ele é um pouco mais conservador mesmo, e aí a gente vai ter só o alho como um recurso complementar. Observando que, né, o alho é uma planta que apresenta uma série de interações medicamentosas importantes, né? E aí vocês têm que observar antes de tratar o paciente, a paciente, quanto a essas interações medicamentosas potenciais, tá? É importante mesmo porque ele pode agravar os efeitos, aumentar os efeitos de alguns medicamentos, né? Inclusive de antitrombóticos, né? Sejam eles anticoagulantes, antiagregantes plaquetários ou fibrinolíticos, tá bom? E finalizando aqui, então, o Pinus pinaster também, né, foi também falando sobre endometriose, também foi analisado, mas sem um desfecho significativo. Então, até o presente momento, o que nós vamos ter, basicamente, é o alho, mas ainda sob investigação. Agora, sobre a síndrome pré-menstrual, nós vamos ter mais opções de tratamento, né? Quando nós falamos sobre o tratamento fitoterápico, a gente vai encontrar basicamente uma evidência mais importante aí para o ginkgo biloba, né? A gente vai ter Vitex castos também, e tem os suplementos que podem ajudar bastante, é o caso do cálcio, né? O caso do magnésio, da vitamina B6, da própria vitamina E e outros tratamentos complementares. Então, falando aqui sobre o Vitex, a gente vai ter, então, ele inclusive com indicação, né, na Alemanha para o tratamento da mastodinia e da síndrome pré-menstrual, né, aprovado pela autoridade sanitária de fitoterápicos, né, Commission E, lá na Alemanha, com a dose de 30 a 40 miligramas desse extrato, que é o que nós temos aqui também no Brasil, né, seja em cápsulas ou em preparações líquidas. A gente tem muito trabalho com o Vitex para síndrome pré-menstrual, né, foram 12 ensaios clínicos que foram inseridos dentro dessa revisão sistemática para o tratamento de síndrome pré-menstrual, também o transtorno disfórico pré-menstrual, que é uma forma grave, né, essa aí sim, patológica em relação à síndrome, que é um problema autolimitado, e na hiperprolactinemia latente também. A gente tem aqui uma melhora dos sintomas quando você faz o recorte para a síndrome pré-menstrual, e ela apresentou um benefício importante sobre a redução dos scores de dores pélvicas, né, também, e com alterações de humor, também foi melhorado, né? A gente teve também estudos comparativos com a piridoxina, que é a vitamina B6, com um resultado superior, e
o magnésio. Agora, eu só não entendo por que alguém faz estudo de suplementação de magnésio utilizando óxido de magnésio. Então, é praticamente para obter um efeito placebo, né? Isso aí tem uma baixa biodisponibilidade, enfim, não é uma coisa recomendada de toda maneira. Mas é isso. Então, Vitex é uma opção interessante para síndrome pré-menstrual, tem mais consistência científica. E outro produto também avaliado foi a cúrcuma longa, que foi um trabalho apenas, né, com 70 mulheres saudáveis, que receberam a curcumina, na verdade, né, isolada, 2 vezes ao dia, versus placebo, 7 dias antes da menstruação e até 3 dias após, quer dizer, 10 dias de tratamento ao todo, tá? E ela foi associada como resultado à diminuição da gravidade dos sintomas físicos, também sintomas comportamentais e do humor. Ela apresentou, inclusive, uma resposta interessante do ponto de vista comportamental, de humor, enfim, por conta dos efeitos psicoativos que a curcumina apresenta, né? Esses efeitos psicoativos têm a ver com a modulação de neurotransmissores, mas também tem a ver com efeitos neuroprotetores e, de fato, ela tem sido estudada para estados depressivos, principalmente, com alguns resultados importantes, tá? Ainda tem alguém com o microfone aberto? Pedir alguém para identificar aqui quem é. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Graciana, eu acho que você consegue. Não sou eu que faço isso, mas a gente já está verificando aqui, Tá bom, tá? beleza. Então, a gente Obrigado. já está verificando para fechar. Ó, mutamos aqui, tá bom? Perfeito. Obrigado, gente. Valeu. Bom, aí com isso, o que a gente tem? Ainda de opção. Na Croxativos também, um clássico aí, já é um clássico, né? No tratamento de estados depressivos, e ele ajudou, nesse caso aí, especialmente a tratar não as dores relacionadas à síndrome premenstrual, mas aos sintomas do humor, né? As alterações do humor em razão do seu efeito antidepressivo. Essa era a hipótese, e de fato ele apresentou uma boa resposta aí nesse trabalho. É um estudo apenas, mas ele conversa com outros estudos que também são que utilizam ou que selecionaram, né, pacientes que apresentavam transtornos do humor, depressivos principalmente, né? Tem estudos para ansiedade, mas é mais para depressão, tá? Então, hidroxativo, sem dúvida, hoje, de todas as plantas utilizadas para tratamento depressivo, é aquela que apresenta maior nível de evidência e melhores desfechos. Tá? E uma vantagem que se tem com croxativos é a conveniência do tratamento, porque com doses pequenas dos extratos você já consegue ter um resultado muito bom. Tá? Então, 50 mulheres aqui com 20 a 45 anos de idade, com ciclos menstruais regulares, mas com síndrome pré-menstrual, né? Com sintomas relacionados ao decaimento dos hormônios, enfim, durante essa fase, né? Por 6 meses, pelo menos, né? Então, elas fizeram o uso versus placebo, né? 2 vezes ao dia, por 2 ciclos menstruais, e foi observada uma melhora, uma resposta ao tratamento, né? Que ele está definido aqui como mais da metade de redução dos sintomas diários. Isso aqui é o que nós chamamos de resposta ao tratamento, mas em 76% das mulheres do grupo tratamento versus 8% do grupo controle. Quer dizer, é uma diferença muito interessante, com eficácia alta, dando até um NNT aqui super interessante, né, de 2. E quando a gente avalia também a redução ou a resposta ao tratamento para sintomas depressivos, né, a partir da avaliação da escala de Hamilton para a depressão, o HAM-D, né, a gente vai ter aqui 60% versus 4%. Também é uma diferença muito interessante. Também calculado aí com um NT de 2, que é o número necessário para tratar, né? Então, apontando para uma boa eficácia mesmo, né? Quer dizer, a eficácia é aquela probabilidade relativa ao grupo controle de você obter um determinado desfecho, né? Nesse caso aí, redução dos sintomas diários pré-menstruais e também dos sintomas depressivos, tá? O ginkgo biloba também foi estudado nesse trabalho. A gente teve um estudo bem feito, né, quanto aos procedimentos metodológicos de cegamento do estudo. Foram 90 estudantes universitárias, né, com síndrome pré-menstrual. Elas receberam o ginkgo biloba versus placebo, né, esses 40 miligramas desse mesmo extrato que vocês conhecem. São extratos com 24% de
glicoflavonoides, de 5 a 7 de terpenolactonas, né? Isso é padrão no mundo todo, praticamente, e 3 vezes ao dia, do dia 16 do ciclo menstrual até o dia 5 do ciclo seguinte. Vocês podem observar que aqui houve uma diminuição média da gravidade dos sintomas, quer dizer, aquela resposta de uma redução superior ou igual a 50% dos sintomas gerais dentro da síndrome pré-menstrual, calculados aí por algum questionário, mas o que foi observado é que esse desfecho aqui foi alcançado em 23,7% do grupo tratamento versus 8,7% do grupo placebo. Quer dizer, ainda assim foi mais provável você obter esse resultado com o ginkgo biloba do que o placebo. Vocês observam que o NNT aqui ele aumentou um pouquinho, o que indica menos eficácia, né, em relação à comparação com cruxativos. Então, eu diria que para tratar sintomas de humor relacionados à síndrome pré-menstrual, cruxativos estaria aí em primeiro lugar como tratamento de padrão ouro, né, dentro das opções fitoterápicas, né? Se só tiver alterações do humor, especialmente. Mas se nós formos observar aqui, por exemplo, o Vitex, ele vai tratar não somente a questão do humor, mas ela também trata as dores relacionadas a essa síndrome, né? As dores pélvicas, tá? Bom, e aí, partindo para mastalgias, uma outra abordagem, a gente tem como tratamento fitoterápico, né? Vamos direto ao ponto, vamos falar logo dos tratamentos que eu acho que é mais interessante, mais razoável. A gente tem como recursos que são considerados possivelmente eficazes a nigela sativa, né, que é a chamada semente negra, o óleo dela, né, o óleo fixo dela. A gente tem também linhaça, a gente tem a progesterona e a gente tem Vitex, mais uma vez. Vejam que Vitex, para quem trata sintomas, sinais, enfim, né, relacionados à saúde da mulher, quem é ginecologista, um endocrinogineco, ou então um nutricionista que é especializado aí na saúde da mulher, um farmacêutico também especializado no cuidado farmacêutico à saúde da mulher, vai olhar para o Vitex e vai perceber que é uma planta que está sendo mencionada, né, muitas vezes por conta dos seus efeitos hormonais e que levam a benefícios em diversos problemas de saúde. Então, a mastalgia é um problema de saúde e que impacta, né, por motivos diversos, na qualidade de vida da mulher. E, bom, então, é uma opção que também é mencionada aqui várias vezes. Então, vale a pena ler com mais detalhes aí uma boa monografia da Vitex, né? Tem monografia da OMS. Posso até depois encaminhar para vocês para terem um pouco mais de aprofundamento aí sobre o produto. Mas outras coisas que foram estudadas e que foram entendidas como inefetivas, né, ineficazes, enfim, possivelmente ineficazes, dado o grau de incertezas, e os desfechos não interessantes o óleo de prímula, o óleo de peixe, inclusive, e os extratos de uva. Isso estou falando da mastalgia, né, não para outras coisas, tá? Vamos, então, começar a falar sobre o óleo de linhaça e a vitamina E, que foram capazes de reduzir a dor mamária comparado, né, entre eles, né? A gente passa aqui a ter, por exemplo, o público de 20 a 50 anos de idade, com mastalgia moderada a grave. É bom fazer esse recorte aqui, tá? Porque a mastalgia leve, o desfecho tende a ser mais forte, né? Mais intenso, ou talvez mais eficaz, mas aqui a gente está falando sobre mastalgia moderada a grave sendo avaliada por uma escala de dor, tá? Bom, então esse foi um trabalho, né, randomizado, foram 100 mulheres adultas entre 20 e 50 anos de idade. A gente definiu, né, como mais do que 4 pontos, né, a escala visual análoga, isso entendida aí como moderada grave, então pontuaram de 4 para frente, né, e que não estavam grávidas ou amamentando, né? Então elas receberam óleo de linhaça 1 grama, contendo 350 miligramas de ácido alfa-linolênico, e isso 2 vezes ao dia, né, após a refeição, por 2 meses, versus vitamina E, 200 unidades internacionais por dia também. Né? Eles também fizeram análise da nodularidade pela escala de Lucknow-Cardiff também, e 83% das pacientes não tiveram violação de protocolo, né? Então não foram incluídas na análise porque saíram algumas em razão
enfim, de falhas durante o processo, durante a etapa clínica, né? Bom, o que eles observaram aqui? Que não houve, comparado, né, com a vitamina E, não houve diferença entre eles, né? 1,62 versus 1,77 a ponto a menos. As pacientes que apresentavam um score médio de nodularidade, perdão, foi melhorado em um mês, mas também não foi significativo. E o score médio de nodularidade também foi melhor durante 2 meses em relação ao grupo anterior, mas a diferença entre eles também não foi significativa, tampouco a própria irregularidade da menstruação. Então, não teve diferença entre eles, né? Comparado com o grupo, assim, basicamente, assim, a segurança foi muito boa dentre eles, né? O que a gente vai ter aqui basicamente é náusea e diarreia, mas com apenas uma paciente. E essas diminuições da dor, né, elas foram consideradas significativas, tanto para a linhaça quanto para a vitamina E, mas elas são tratamentos considerados comparáveis entre eles, né? São desfechos pequenos, no fim das contas, né? Mas há uma comparabilidade, talvez não seja o tratamento padrão ouro, e não é de fato, né? Em função do seu tamanho de efeito que não foi tão intenso. De uma escala de 0 a 10, você reduzir 1,62 em média, né? É relativamente pouco mesmo, tá? Mas aí, quando você parte para produtos, como é o caso do Vitex Anis Castos, aí sim, essa dor ela passa a ser mais importante, uma redução da dor mais importante, melhor dizendo, uma mastalgia cíclica e uma mastalgia associada à síndrome pré-menstrual, né, foram analisados nesse trabalho aqui de 2020. Foram, na verdade, 17 ensaios clínicos randomizados, ou seja, eu não estou falando de um ensaio clínico apenas, estou falando de uma revisão de 17 ensaios clínicos. Então, é mais consistente cientificamente os achados sobre a Vitex, né? E juntaram aí também com 8 estudos observacionais que analisaram, né, os efeitos do produto. Estudos observacionais não estabelecem relação de causalidade, a gente analisa associações, né, mas aqui a gente estabelece causalidade, né, ou seja, aquele efeito foi causado pelo produto. Então, é basicamente isso. 9 estudos foram realizados com pacientes com mastalgia, 12 em pacientes com mastalgia associada à síndrome pré-menstrual. De 20 a 40 miligramas foi a dose analisada na maior parte dos estudos, e com alguns comparadores diferentes em relação a placebo, né? Então, comparado com magnésio, com polivitamínico, enfim. Então, o que foi analisado aqui? Está faltando um slide, só um instante, só tentar localizar aqui o slide. Eu não coloquei aqui, eu não coloquei. Bom, mas o que eles observaram? Vamos só fazer aqui alguns achados iniciais. Ele foi capaz de reduzir também em 50%, pelo menos, dando uma boa resposta ao tratamento para isso dentro de uma escala visual análoga, né? De 0 a 10. Então, isso aqui dá um indicativo interessante. Em mais ou menos 20, 30% das mulheres comparadas com o efeito, com o grupo controle. Então, é um tratamento muito interessante, por conta do tamanho do efeito observado nessa revisão sistemática, e me parece ser, se você pensa em um tratamento sistêmico, um padrão ouro dentro da fitoterapia, tá? Então, é uma planta realmente que se destaca nesse sentido. Bom, aí nós vamos ter o óleo de prímula também na redução da dor mamária. A gente utilizou aí alguns comparadores, né? Mas são também muitos estudos, assim como você vê para a Vitex, né? São 3 ensaios randomizados, juntando aí 1.752 pacientes, com 1 a 4 gramas por dia, com duração que foi de 2 a 12 meses em todos os ensaios e com comparadores diferentes também. Então, ela apresentou uma resposta semelhante a alguns anti-inflamatórios não esteroidais tópicos, ao próprio danazol, e com uma resposta superior ao placebo e à própria vitamina E, tá? Então, óleo de prímula é uma outra terapia oral também. Se não tiver disponível Vitex, se você não puder prescrever Vitex, que é um produto que ele é tarjado, né? Então, o óleo de prímula entra aí como uma opção de primeira linha para a mastalgia. E a gente tem também, tá aqui os desfechos, né? Que eu já comentei com vocês sobre o óleo de prímula, e a gente tem
o óleo da Nigella sativa, que é uma planta que ela começa a entrar no Brasil agora, né? Eu não sei até se a Purifarma tem esse óleo da semente, numa concentração de 30%, né, numa formulação tópica, ela foi superior ao placebo e igualmente eficaz ao diclofenaco tópico para tratar maftalgia cíclica, né? Com uma redução da escala de dor em 82% comparado com o placebo. Isso dá um tamanho de efeito muito interessante, tá? É muito interessante mesmo. É algo que é comparado com o comparável, né, ao diclofenaco, isso foi feito por comparação direta aí nesse trabalho, mas por ser uma opção tópica, pode ser um tratamento mais seguro, no fim das contas, do que você usar um fitoterápico sistêmico, e isso pode ser uma preferência para as pacientes que apresentam essas dores mamárias, tá? Foi feito uma formulação simples, tá? 30% em creme. Lembrando que, né, nesse caso, né, só quem está habilitado a prescrever produto tópico deverá fazê-lo, né? Não é o caso dos nutricionistas, de acordo com a regulamentação vigente. E aí, falando sobre disfunção sexual feminina, nós temos uma outra abordagem agora, né? Existem vários tipos diferentes de apresentação, etiologias diferentes também, são quadros diferentes do ponto de vista de apresentação clínica. Então, você tem distúrbios do desejo sexual e da excitação, que inclui, né, o chamado distúrbio do desejo sexual hipoativo, o transtorno orgásmico, que pode ser primário ou secundário, ou seja, pode ter uma causa ou não, distúrbios da dor sexual, que inclui a dispareunia e o vaginismo. A gente tem muitas coisas que são fatores de risco, né? São modificáveis também, né? O uso de antidepressivos, por exemplo, é uma coisa muito comum mesmo, você ter como um agente causador, né, muitas vezes, né, dessa disfunção, mas temos que lembrar também que a disfunção sexual não é apenas uma questão biológica, né? Ela é uma questão biológica, mas ela tem um componente social, socioafetivo importante. É preciso pensar também sobre como que anda esse relacionamento, a vida econômica, a vida financeira, a vida social, a vida familiar, porque a cama é um termômetro importante, né? No fim das contas, muito mais sobre como você se sente consigo mesmo, né? E às vezes em relação ao outro. Então, a gente não pode tornar essa discussão da disfunção sexual algo intensamente biologizado, né? Não é uma questão simplesmente de disfunções orgânicas, enfim, mas tem um componente também, obviamente. Isso acaba entrando nessa equação. Então, tem que ser feito um trabalho de análise um pouco mais detalhado para que haja aí uma identificação dos possíveis fatores de risco, né, ou agentes causais, para o surgimento da disfunção. E aí tem os instrumentos que podem ajudar nessa identificação, né? Mas é legal caracterizar, né? Os distúrbios do desejo da excitação sexual, né? São basicamente esses três. A gente tem o transtorno do desejo sexual hipoativo, que é a forma mais comum, que ela se caracteriza por uma deficiência persistente e recorrente ou ausência mesmo do desejo ou a vontade de se envolver em atividade sexual, né? E normalmente ela se associa com angústia, com dificuldade interpessoal. A gente tem o transtorno da aversão sexual, que já tem outro desenho do ponto de vista de apresentação clínica, que é uma reação adversa recorrente ao contato genital com o parceiro sexual, também associado à angústia e dificuldade pessoal, e o transtorno da excitação sexual, que é a incapacidade de manter essa lubrificação adequada para completar a atividade sexual, e aí pode causar dores como consequência também, né? Nós temos o transtorno do orgasmo, que é um atraso, basicamente, persistente ou recorrente da falta do orgasmo após uma fase normal de excitação. Então, se tem excitação, mas não tem o orgasmo, né? E isso também está muito associado com sofrimento e dificuldade interpessoal. Os distúrbios da dor sexual, aí tem a dispareunia, ela é uma dor genital recorrente, né, persistente, que é associada à relação sexual e não causada por falta de lubrificação, né, por vaginismo, e o vaginismo, que é um espasmo involuntário recorrente, persistente, dos músculos externos do terço vaginal. Isso acaba também interferindo sobre a capacidade de penetração e também está vinculado com
impactos sociais, socioafetivos, né? Bom, quando nós pensamos sobre os fatores de risco, né, vale a pena pensar também, muita coisa tem que ser observada, obviamente, eu deixo essa recomendação para vocês aí do Colégio Americano de Gineco e Obstetrícia, mas eu vou dar um destaque aqui para, especialmente hoje, os distúrbios induzidos por uso de antidepressivos, que é uma coisa muito comum. O uso de antidepressivos na população, né? Tem cada vez aumentado, a gente tem a pandemia também, que aumentou bastante o consumo de medicamentos psicotrópicos, isso são dados farmacoeconômicos aí, produzidos pela Abrafarma, Anvisa, enfim, a gente observou o aumento do consumo de fato e espera-se que haja algum impacto em razão desse aumento do consumo, né? Então, redução da dose, usar umas férias, né, do medicamento, férias entre aspas, né? Fazer um desmame para você fazer uma interrupção estratégica por algum momento, mudar para um outro antidepressivo, né? Pode ser de um outro grupo farmacológico, isso pode ajudar na redução da ocorrência do problema. Adicionar um outro medicamento, né, para tratar, isso é possível, a bupropiona, ela é uma opção de primeira linha para esses casos, né, e se for seguro, obviamente, né, tem que ser seguro, e estratégias comportamentais também, ou terapia de casal pode ajudar também nisso, né. Claro que tem isso e tem as outras coisas da vida, né, então o BO às vezes é grande demais, então isso pode acabar levando a uma de dificuldade, né? Eu trago para vocês aqui, inclusive, os medicamentos mais prevalentes, ou que apresentam maior probabilidade de provocar essa disfunção sexual feminina. Então, está aqui, com uma ocorrência de mais de 30% fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina e sertralina, todos eles são inibidores seletivos da recaptação de serotonina, né? O que apresentam de 10 a 30%, né? Isso aqui seria a frequência da reação, né? Ou seja, de 10 a 30% dos usuários ou das usuárias apresentam algum grau de disfunção sexual e temos o citalopram, duloxetina, escitalopram, venlafaxina e o minaciprano dentro desse grupo. E aqueles que têm uma frequência menor do que 10%, a agomelatina, bupropiona, mirtazapina, a moclobemida e a reboxetina, tá? Então, muitas vezes a paciente ela faz o uso, né, de fluoxetina, apresenta o problema e aí substitui pela bupropiona de liberação modificada, parece ter uma boa resposta, né? É uma coisa bem estudada e isso pode ser uma intervenção de primeira linha. Mas se não for possível, por alguma limitação ou por alguma interação medicamentosa, reação diversa provável da BUP, então o que nós podemos fazer é lançar a mão do tratamento com fitoterápicos para ajudar nos sintomas, né? E aí eu trago para vocês aqui algumas coisas que foram também estudadas e recentemente, e tem estudos brasileiros bem legais, bem importantes. É o caso do tribulus terrestres, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, mas eu vou falar do óleo de neroli. Neroli, basicamente, é um citrusaurante, né? Da variedade Amara. E aí esse óleo essencial ele foi utilizado, né, como aromaterapia nesse caso, não é exatamente uma fitoterapia, mas é uma aromaterapia. Então é uma inalação, pelo que vocês estão vendo aqui, em mulheres, né, com menos de 65 anos ou até 65 anos, na verdade, com concentrações de 0,1 ou 0,5% versus um controle de óleo de amêndoa, né? E houve um aumento do desejo sexual e uma diminuição, só que não foi significativa, dos sintomas vasomotores, especialmente naquelas que já estavam dentro do período da pós-menopausa. Porque esse foi o recorte, né? A disfunção sexual relacionada à pós-menopausa, e não necessariamente por conta do uso de antidepressivos, tá bem? O tribulus terrestres foi interessante, a gente observou aí uma melhora do desejo sexual, principalmente para aquelas que apresentavam transtorno de desejo sexual hipoativo, com benefícios observados a partir dessa escala aqui, né, que é o índice de função sexual feminina. Esse é um questionário que a mulher vai responder para apresentar
ali como que anda a sua saúde sexual, né, do ponto de vista do desejo, da excitação, da lubrificação, orgasmo e da satisfação sexual. E aí o Tribulus Terrestris, ele foi capaz de melhorar todos esses indicadores aqui durante 4 semanas de tratamento, né, versus placebo nesse caso. E nesse sentido aqui havia causas diferentes, né, mas também dentro dessas 67 mulheres, aquelas que apresentavam o consumo também de antidepressivos. Então, na análise geral, houve uma melhora nessas pontuações, né, para esses desfechos. Então, é um tratamento que começa a ter um pouco mais de destaque. Inclusive, estudos brasileiros já apontam também para isso. Tem um grupo de trabalho da Federal de Minas Gerais que começa a estudar isso com mais afinco. E aí tem 2 ensaios clínicos já publicados, tem um terceiro agora em andamento e são resultados bem animadores. O que possivelmente explica esse efeito do Tribulus Terrestris não é o aumento da testosterona necessariamente, né? A gente sabe que pode ter 2 caminhos aqui. A gente pode ter, desenhar aqui o Tribulus Terrestris, né, como solução terapêutica, mas a gente pode ter uma primeira questão que é o aumento dos níveis de testosterona livre. Essa é a primeira hipótese que se explica, isso observado em alguns trabalhos. Não aumenta a testosterona total, mas basicamente o que vai acontecer é um desligamento da testo com o SHBG, que é essa proteína transportadora, né, de esteroides, enfim. Então, você acaba deslocando essa testosterona mais para a sua forma livre, em razão de uma maior afinidade das saponinas do Tribulus Terrestris pelo SHBG. Tá? E outra coisa também que se postula é algum tipo de efeito relacionado a neurotransmissores no sistema nervoso central. Isso ainda está sob investigação, mas é um ponto interessante que pode explicar um pouco desses efeitos sobre a saúde sexual. Tá? E uma outra coisa também que foi analisada é esse outro fitoterápico aqui, e aí eu já dou a dica para o pessoal da Purifarma, que eu acho que não tem no Brasil, a Elanius angustifolia. Só que, nesse caso aqui, esse extrato foi analisado junto com o sildenafil, porque, bom, sildenafil é estudado, sildenafil é o Viagra, né? E o sildenafil é estudado também em mulheres, mas ele é estudado em mulheres não para provocar a ereção, que obviamente não faz nenhum sentido anatômico, mas o que ele vai provocar é um aumento da vasodilatação local, um aumento do fluxo sanguíneo local, e isso tem a ver também com o aumento da sensibilidade clitoriana, isso tem a ver com a melhora do transtorno orgásmico, tá? Então, sildenafil já é uma coisa estudada, já é um clássico, digamos assim, para mulheres que apresentam transtorno orgásmico. Agora, o que aconteceu foi que esse extrato associado com o sildenafil, ele foi superior em relação ao sildenafil para o tratamento desse transtorno orgásmico, né? Então, foi melhor do que o tratamento convencional. Então, o que a gente observa, além de termos de desfechos, né, foi uma melhora da frequência da disfunção sexual, né, e da satisfação, que aí são observados em relação a um questionário, né, aquele próprio questionário FSFI, né, o Índice de Satisfação Sexual Feminino. E, então, tem outras coisas também que podem ser vistas, né, tem maca é mais estudada em homens do que em mulheres, mas a gente tem um trabalho também com maca peruana, também apontando aí uma não diferença de níveis de hormônios, mas com melhora da função sexual. Só que em mulheres, o Tribulus Terrestris é mais estudado, tá? Na menopausa, né, que a gente entende, né, como uma fase importante da saúde da mulher, a gente tem essas 4, né, os 4 estágios, que é a pré-menopausa, perimenopausa, menopausa, que é a última menstruação, né, esse período aí de 12 meses, né, após a última menstruação, e após a menopausa, logo após esse período, né. Então, a partir daí a gente vai ter níveis de estrogênios, né, caindo significativamente. Isso tem um impacto vasomotor e psíquico, né, basicamente, mas também metabólico, todo o metabolismo ósseo, especialmente. E uma coisa que é feita
pela fitoterapia, o papel da fitoterapia nesse caso é de reduzir os sintomas, né? Vasomotores, de melhorar os sintomas de humor, né? E isso vem a conversar com a modulação estrogênica, que é bem importante nesse caso, porque o problema central é exatamente essa deficiência dos níveis de hormônios, né? Então, o que nós vamos ter em termos de tratamentos fitoterápicos é o seguinte: a gente vai ter uma suplementação de fitoestrógenos, que a gente não deveria falar suplementação, porque não é suplemento, né? É fitoterápico mesmo. Então, nesse trabalho a gente tem aí o uso de fitoestrógenos, né? São 62 estudos clínicos randomizados, com mais de 6 mil mulheres analisadas, né, versus o controle, e analisando a redução das ondas de calor, os fogachos, né, e o ressecamento vaginal. Então, aqui a gente tem estudos com a soja, né? A gente tem estudos com o trigo vermelho, a gente tem estudos com a Simicifo racemosa e outras plantas também. O que nós podemos concluir a respeito desse tema, né, é que esse uso de fitoestrógenos foi associado a uma diminuição das ondas de calor em 24 horas, a partir dos 18 estudos, né, avaliando 2.020 pacientes com resultados que são, de certa forma, limitados por conta da heterogeneidade entre eles, né? Temos de amostragem, enfim. E o trigo vermelho, ele foi associado a uma redução, só que não significativa, de ondas de calor em 24 horas, né? Apesar do tamanho do efeito ter sido interessante, mas ele acabou não tendo confiabilidade nos dados em função do valor aí do intervalo de confiança ultrapassar a linha de nulidade, enfim, em 7 ensaios clínicos com 649 pacientes. Quer dizer, é um tipo de assunto que é bem estudado, né? A gente tem muita coisa, muitos trabalhos, muita investigação sobre isso, mas nesse contexto, o tamanho do efeito é relativamente pequeno. Tem algumas coisas que eu queria considerar a respeito disso. Nesse caso, a gente tem um outro tipo de estudo, analisando agora os efeitos do Black Cohosh, né? Ele mostrou uma resposta interessante quanto à sudorese noturna, né? E essas ondas de calor, ambos significativos, porém com uma heterogeneidade entre eles, né? Fazendo análise de subgrupo apenas para o Black Cohosh, o Simicifo racemosa, enfim. Então, a gente tem um benefício, mas ele é relativamente pequeno. Não é uma coisa que vai tratar todos os problemas. E na prática clínica, quem tem realmente uma vivência em relação a isso sabe que é um pouco limitado realmente o benefício do uso desses produtos voltados para esses fogachos. É mais para formas leves, especialmente, onde eles vão responder melhor. E é importante fazer esse corte durante a própria avaliação, tá? Para sintomas vasomotores e urogenitais, eles também foram estudados, os fitoestrógenos no geral, né? E aqui tem alguns apontamentos que eu considero interessantes. Vejam, fitoestrógenos são esteroides produzidos por plantas, né? Eles vão se ligar em receptores de estrogênios, mas eles têm uma ligação fraca. E essa ligação fraca faz com que eles tenham uma atividade mista. Eles podem ser tanto a favor, se estiver faltando estrogênios, eles vão tentar melhorar isso. Mas se você tem níveis elevados de estrogênios normais, enfim, eles acabam atrapalhando um pouco o efeito desses estrogênios. Então, são moduladores, né? Eles podem ter, então, atividade tanto estrogênica como antiestrogênica, mas não é uma atividade tão intensa, ela é um pouco mais fraca, né? Vai depender, você tem falta de estrogênio, então ele vai ter ação estrogênica. Se você tem diminuição de estrogênios, então, melhor, um excesso, não é excesso não, mas níveis normais ou aumentados, aí ele pode ter uma atividade antiestrogênica, tá? A gente vai dar destaque especialmente para a genisteína e para a daidzeína, que são encontrados na soja e no trigo vermelho. Deve-se considerar também os derivados chamados de S-equol, né? É um metabólito da daidzeína, eu vou mostrar para vocês no outro slide, e que parece ser uma opção interessante, porque nosso organismo ele precisaria fazer uma conversão para o S-equol, que é uma forma bioativa bem importante,
desses fitoestrógenos. Então, podemos ter aí uma falta de efeito em razão da própria dificuldade de metabolizar em S-equol esses fitoestrógenos, né? Especialmente a daidzeína. E mulheres que têm história pessoal ou familiar forte de câncer de forma hormonodependente não devem fazer o uso de terapias à base de soja. Isso aqui já é uma recomendação da Academia Americana de Endocrinologia Clínica, né? E eu explico isso para vocês, tá? Com mais detalhes. Aqui nesse slide, vou voltar rapidamente, né? Mas vejam que a daidzeína, como eu disse para vocês, ela deve ser transformada a partir de metabolização. Isso envolve também enzimas bacterianas, tem que ter uma boa microbiota funcionando direitinho e tal, para que a gente possa produzir o equol. Mas a forma que nós nos interessamos é especialmente a forma S, né? Essa forma S, ela tem ali uma estrutura espacial que ela tem mais afinidade com os receptores do que a forma R, né? Que é basicamente uma forma estereométrica, né, mais bioativa do que a forma S. É a mesma coisa que, vamos chamar de cis-resveratrol e trans-resveratrol, mais ou menos isso, né? Então, a diferença é que essa posição aqui, desse grupo fenólico, né, digamos assim, se a gente pudesse olhar aqui para a tela, né, ela estaria para trás. O R-Ecol está para frente. Então, são formas quimicamente diferentes, no fim das contas, mas hoje nós já dispomos do S-Ecol isolado, né? Então, é possível fazer a suplementação disso aqui isoladamente, sem ter que fazer o uso do extrato que contenha um teor de daidzeína que converta em S-Ecol. Então, você dá logo o S-Ecol, porque ele vai ter mais atividade biológica no fim das contas, tá? Então, quando nós falamos de controle do humor e da melhora das funções cognitivas, os fitoestrógenos podem apresentar uma boa resposta ao tratamento. Os extratos de trigo vermelho padronizados, eles podem melhorar a ansiedade e a depressão em mulheres na pós-menopausa. Isso tem a ver com a relação entre estrogênio e serotonina, estrogênio e noradrenalina, né? Modulando a função de neurotransmissores importantes. Então, dá uma boa resposta ao tratamento do humor em razão disso. A erva de São João, junto com o Vitex annus castus, pode ser interessante para melhorar sintomas de ansiedade no período perimenopausal tardio. E esse S-Ecol, que eu já expliquei para vocês, pode ser capaz também de reduzir sintomas da menopausa relacionados ao humor em mulheres que não produzem equol isoflavonas durante o processo da digestão. Como eu disse para vocês, é muito importante que haja uma microbiota adequada para a gente ser capaz de pegar essa daidzeína aqui, metabolizar em dihidrodaidzeína, cis-trans isoflavon 4-ol e depois produzir o equol em níveis adequados, né? Então, talvez um rolê mais tranquilo seja você já fazer a suplementação direta do S-equol. Então, fica aí essa informação para vocês, né? Eles precisam de, basicamente, sulfonilotransferases, precisam de glicuronilotransferases para que haja essa produção toda aqui. Então, no fim das contas, talvez seja mais interessante. E aí, para fechar, eu vou falar para vocês aqui um pouquinho sobre infecções vaginais, que pode se apresentar como infecção bacteriana, infecção fúngica, infecção por protozoários e infecções também virais, né? Mas aqui a gente vai ter uma contribuição da fitoterapia um pouco mais modesta, digamos assim, né? A gente pode ter mais benefício com visando uma estratégia de recomposição ali da microbiota, né? Ou do tecido de mucosa. Aí sim, a suplementação de probióticos, né? Que é interessante, sim, para você manter um pH adequado, para você competir com micro-organismos patogênicos, né, especialmente bactérias e fungos. E tudo bem, isso é uma estratégia que é muito usada e também, claro, tem que levar em consideração a terapia convencional, que é importante muitas vezes, né? Tratamento com metronidazol, tratamento com anistatina, o fluconazol, enfim, aí vai depender do quadro clínico. Aí, que contribuição a fitoterapia faz? A gente tem, para infecções, nesse caso aqui, né, verrugas genitais provocadas por HPV, especialmente externas, né, e perianais também, a gente tem uma pomada com catequinas de Camellia sinensis, que é aprovado pelo FDA, inclusive, para o tratamento
dessas verrugas. A taxa de resposta ela é muito alta em relação a outros tratamentos, inclusive, né? 58%, com a taxa de recorrência relativamente baixa em relação também a outros tipos de tratamentos. Se recomenda usar meio centímetro da pomada, né, em cada verruga, 3 vezes ao dia, por até 16 semanas, e não lavar após o uso. Importante manter lá, né, para que faça o seu efeito, né. E, obviamente, a paciente deve evitar o contato sexual enquanto a pomada estiver na pele, né. São comuns efeitos como queimação, dor, ulceração, eritema, edema, próprio endurecimento e erupção vesicular. Os efeitos adversos menos comuns têm aí linfadenite, vulvovaginite e balanite, e a gente não tem a eficácia dela calculada aí para pacientes com infecção por HIV, imunocomprometidos, aliás, pacientes com herpes genital clínico e mulheres grávidas, tá? E do ponto de vista dos desfechos, né, esse trabalho aqui, por exemplo, que deu base para a aprovação desse medicamento nos Estados Unidos, está aqui, ele aponta, né, foram mais de 1.000 pacientes, né, com mais de 18 anos, que apresentavam de 2 a 30 verrugas anogenitais externas, receberam o tratamento, né, 3 vezes ao dia, né, após a eliminação completa por no máximo 16 semanas. Elas receberam basicamente 15% de catequinas da camélia, né, 10% ou apenas o veículo, né? Então, 79% do grupo placebo completaram os testes e houve uma recuperação completa em 54,9% das mulheres que usaram a pomada a 15%, 53,6% a 10%, então, sem grandes diferenças entre esse desfecho, a recuperação completa, e 35,4% para o veículo, né? Aquelas que apresentaram resposta ao tratamento, ou seja, com a melhora acima de 50%, ou de 50% para cima, né? Aí ela vai aumentar aqui um pouquinho, claro, 77,8% para 15%, 76% para 10% e 52% para o placebo. Uma reação adversa local, né, no local da aplicação, foi maior também para o grupo tratamento em relação ao grupo controle, né? Obviamente era esperado isso aqui, e sem diferenças significativas para a recorrência, né? A recorrência é calculada entre 6% a 8% dessas pacientes. Então, é um tratamento muito interessante do ponto de vista enfim, das propriedades, né, dos desfechos clínicos relacionados a essas verrugas genitais. Mas, assim, do ponto de vista das demais infecções, a fitoterapia, como eu disse, pouco contribui. A gente tem alguns estudos com por exemplo, aroeira, né, na forma de sabonete, na forma de gel, o tratamento de vaginose bacteriana, é uma opção também, né? É uma opção, a gente tem alguns trabalhos pequenos, feitos aqui no Brasil, e que podem também trazer algum benefício para o controle, né, principalmente do que com o tratamento visando uma recuperação, tá? Bom, então essa aqui é uma parte importante aí né, da nossa apresentação, que é voltada para a saúde da mulher, né? Eu trouxe, então, alguns tratamentos que foram estudados recentemente, né? Eu entendo que para quem tiver mais interesse, bom dar seguimento aí aos estudos para poder pegar, né, boas monografias, para poder ter uma leitura crítica, né, sobre os tratamentos, buscar as informações terapêuticas, né, deles, então, ver os extratos, veja as padronizações desses extratos, né, pede a Purifarma aí os laudos de análise das matérias-primas para vocês terem uma ideia, né, de como que deve ser feita essa prescrição, enfim. E eu estou à disposição para ajudar no que for possível, né? Caso tenha alguma dúvida aí, vocês podem me procurar aqui pelo Instagram, Leandro Medeiros Professor, mandem mensagem, eu demoro para responder um pouquinho, mas sempre respondo. E é isso, gente. Eu encerro por aqui minha apresentação e acho que agora a gente pode partir para as perguntas, né?